Hello friends and welcome back to another video. Hoje eu vou te ensinar a ordem correta dos adjetivos em inglês, que é uma coisa que causa muita confusão quando as pessoas estão escutando ou lendo, porque é meio que o inverso daquilo que a gente já está acostumado a pensar em português. Então, se você quer saber a ordem correta dos adjetivos, fica nesse vídeo até o final que você vai descobrir. Let's get started. Como são posicionados os adjetivos? Isso causa muita confusão, porque como eu falei, é o meio que o contrário do que a gente pensa em português. Não é certo nem errado, é simplesmente diferente, porque é outra língua, duh. Você já deve saber que os adjetivos vêm antes do objeto, da coisa, né? Então olha só, como é que eles, quando tem mais de um adjetivo, que é uma coisa muito comum em inglês, falar vários adjetivos e depois falar várias características, né? E depois falar o objeto, tipo um carro grande, vermelho e velho. Em inglês vai vir tudo antes e depois vem o carro. Então quando você tá lendo a frase, você já faz essa confusão, porque você começa a ler velho, grande, americano, e só depois no final você vai descobrir que é um carro, né? Então você já fica meio confuso, porque não é assim que a gente faz em português. Qual que é a ordem então? Primeiro vem a quantidade, tipo for, 10, a few, several, né? A few, alguns poucos ou poucos, several, muitos. Depois vem características de opinião, tipo delicious, charming, beautiful, que é delicioso, charmoso, bonito. Depois, na terceira, vem tamanho. Então seria tall, né? Alto, tiny, pequenininho, huge, gigante, grande, small, pequeno, little, também é pequeno. Depois, no quarto lugar, vem temperatura, seria hot, cold, warm, então quente, frio, morno. Número 5 é idade, então você vai falar old, young, new, 10-year-old, ou seja, 10 anos, né? Já tem 10 anos, então old, velho, young, jovem, new, novo. Depois, no número 6, vem forma, que seria square, round, square, quadrado, round, redondo. Depois, 7, vem a cor, red, vermelho, blue, azul, white, branco. Depois, 8, vem a origem ou nacionalidade, Brazilian, brasileiro, American, americano, Chinese, chinês. 9, por último, é o material, tipo glass, vidro, silver, prata, wooden, madeira. Então, o material do que aquilo é feito. Vamos ver alguns exemplos, então. Alguns desses exemplos eu dei uma exagerada nos adjetivos, só para vocês terem uma noção da ordem, tá? Mas realmente, às vezes, quando você tá lendo em inglês, tem umas coisas que é um monte de adjetivo e depois vem, de um monte de característica, e depois vem o objeto lá, a coisa que tá se referindo àquelas características, né? Então, olha só. Número 1. They have several amazing little red cars. Então, você viu que cars está lá no final e vem several amazing little red cars, né? Então eles têm muitos carros maravilhosos, pequenos e vermelhos, eu diria algo assim em português. Como é que ficou em inglês? Primeiro veio a quantidade, que como a gente viu antes, several. Depois veio opinião, né? Que seria amazing, demais, legais, enfim. Depois terceiro veio little, que é o tamanho, e por último veio a cor, red. Exemplo número 2. Our patio has 2 huge new round tables. Então, o nosso pátio tem 2 mesas redondas novas e grandes. Claro que isso tá meio exagerado, né? Mas enfim. Primeiro, então, veio a quantidade, 2, né? Depois veio o tamanho, huge, que é gigante, grande. Depois 3 veio a idade, né? New, que são novas. Depois 4 veio a forma, round, redondo. Número 3, she has 3 beautiful 2-year-old brown American dogs. Então ela tem 3 cães americanos que já têm 2 anos, marrons e bonitos. Enfim, em inglês, primeiro vem a quantidade, que são 3, né? 3. Depois vem a idade, 2-year-old, que são 2 anos velho, ou seja, tem 2 anos. 3 vem a cor, brown. E 4, a origem, American. Então ficou, she has 3 beautiful 2-year-old brown American dogs. Número 4, yesterday was a beautiful warm day. Então isso é uma frase mais comum, né? Possível de se escutar. Ontem foi um dia bonito e morno. Então primeiro veio beautiful, que é a opinião. Depois veio a temperatura, warm. Então ficou yesterday was a beautiful warm
day. Número 5 e última, he bought a nice little silver bracelet for her. Então ele comprou um bracelete, uma pulseira legal, pequena e de prata para ela. Enfim, ele comprou uma pulseira pequena de prata para ela, muito legal, né? É o que eu falaria, geralmente. E aí, como é que ficou a ordem dos adjetivos? Primeiro, opinião, nice. Depois, tamanho, little. E terceiro, cor, que é silver, nesse caso. Então ficou, he bought a nice little silver bracelet for her. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Realmente confunde bastante e às vezes quando vocês estiverem lendo em inglês, vocês vão encontrar coisas que tem muitos adjetivos antes dela, inclusive quando as pessoas estão falando, né? Porque elas falam dessa forma também. E aí você demora um pouco para entender do que aquela pessoa tá falando, porque ela tá falando 1 milhão de adjetivos, de características, até que ela chegue na coisa que ela está falando. E você termina acostumando com isso à medida que você vai lendo mais, escutando mais e praticando você mesmo falando. Então, volta na aula aí, dá uma olhada nos exemplos e nessa ordem que eu falei, e aí você vai começar a perceber depois quando você estiver lendo essa ordenzinha que é geralmente nessa sequência que é seguida. Então você já sabe o que fazer aí, inscreva-se no canal, depois clica no sininho para você receber vídeos como esse e muitos outros diferentes todos os dias às 11 horas da manhã, receber uma notificação, deixa o seu joinha, comente aí o que você achou dessa aula e de repente tente montar uma frase aí com esses adjetivos, vai ficar muito legal eu ver que vocês realmente conseguiram entender um pouquinho do que eu expliquei aqui, ok? Thank you very much for watching and as usual, I'll see you next class.